E aí, pessoal? Manhã chuvosa, fria em Porto Alegre, mas com boas notícias para o lado do Grêmio. Primeiro, o anúncio de que categoria de base, futebol feminino, vão recomeçar, mesmo que de forma remota, o trabalho. Né? Nós sabemos que o time principal do Grêmio está treinando fisicamente lá no CT Luiz Carvalho. Nós sabemos também que o time de transição mantém um treino remoto, um treino basicamente físico, onde o treinador e a comissão técnica organiza através de conexões, de aplicativos para manter esses atletas firmes, e agora a categoria de base também e futebol feminino retomam o seu trabalho. Mas aqui a gente precisa colocar uma situação que me parece sempre muito importante. O Grêmio apresentou um pacote de renovações dos seus talentos da base e fez isso com 8 jogadores. O Grêmio anunciou 8 jogadores e eu trouxe aqui, naturalmente, para vocês terem uma ideia de como funciona essa linha e mais, como é importante o tempo desses jogadores, como a vinculação desses jogadores. Olhem uma curiosidade dentro dessa linha de renovações que a gente vai colocar para vocês. Mais do que isso, o tempo que esses meninos estão e fazem parte do grupo tricolor. Eu acho muito importante que a gente fale isso, porque de fato esses jogadores são jogadores importantes e que vão mostrando aí um tempo de Grêmio, de uma situação sempre clara de vinculação, né? Eu gosto muito da ideia de vinculação desses jogadores com o clube, porque sempre é muito importante a gente referir essa situação. Primeiro que eu vou falar aqui, Léo Fenga, atacante, renovou até o final de 2023. Ele é natural de Limeira, tem 18 anos, nasceu em janeiro de 2002. É talentoso, jogador que eu já vi atuar algumas vezes, joga pelo lado, joga por dentro também. Vamos torcer que ele tenha um futuro, ele que está no Grêmio desde 2014. Pedro Cuiabá, volante Pedro Cuiabá, eu gosto muito desse jogador, é de março de 2002, também tem 18 anos, jogador que é lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá, chegou no Grêmio em 2014 também, já tem 6 anos de Grêmio, imagina só, chegou no Grêmio com 14 anos de idade, está fazendo a sua história. Outro que renovou, que o Grêmio apresentou, Thiago Rosa, um lateral esquerdo de força, um bom jogador ali de Capão da Canoa, tá no Grêmio desde 2011, ele é de 2002, 18 de março de 2002, e chegou no Grêmio em 2011. Chegou uma criança e está aí fazendo a sua história. Como é legal a gente poder contar essas histórias. Olha só a história desse menino. Ele vive o Grêmio. Ele vive o Grêmio. Né? Desde 2011 ele está no Grêmio. Ele tem 18 anos. Nós estamos falando de 9 anos atrás. Ou seja, a gente chegou com 9 anos de idade. Então ele vive o Grêmio. Algo diferente da paixão pelo Grêmio está cercado desse menino. Essas questões a gente precisa colocar. Essas questões a gente precisa colocar. Às vezes a história do futebol, e a gente nem sabe se ele vai ser um jogador de ponta do Grêmio. A gente não sabe, porque a vida tem uma série de esquinas aí que a gente às vezes não sabe. Mas como é legal saber que o Grêmio está cultivando essas coisas, né? Eu falei 3 nomes, 2 de 2014 e 1 de 2011. Aí vem o lateral direito Tomás Luciano, que também todos esses renovaram até a metade de 2023, ou seja, tem um bom tempo, vão jogar uma Taça São Paulo, vão jogar a Taça BH, vão jogar Campeonatos Brasileiros de base ainda, também com 18 anos, de janeiro de 2002, ele natural de Porto Alegre, que hoje em dia é raro, e está no Grêmio desde 2013, tem 7 anos de Grêmio, chegou com 11 anos de idade. Todos que eu estou falando aqui jogaram no Cristal. Juan Peron, goleiro, renovou também até fevereiro, esse até fevereiro de 2023. Olha que interessante a figura dele, ele é de Caxias do Sul, também aqui do nosso Rio Grande, chegou no Grêmio em 2015, já está há 5 anos no Grêmio, é de fevereiro de 2015, muito legal também, goleiro formado aqui, formado no Rio Grande, nós temos boas histórias, né? Marcelo Groy de Campo Bom, Darley é um pouquinho mais longe de Criciúmal, mas são goleiros aqui da nossa região, aqui que tem vinculação afetiva com o Grêmio, e esses meninos aqui com certeza vocês podem apostar que tem uma vinculação muito forte, afetiva com o Grêmio.
Luiz Pedro, atacante Luiz Pedro, gosto muito, joga pelo meio também, consegue ser meia, consegue ser segundo atacante, gosto muito, é de Livramento, ali da fronteira, também vinculado às coisas do Rio Grande, do Grêmio, ele que chegou ao clube em 2018, eu gosto desse jogador, fiquem atentos a esse jogador interessante, ele tem ainda 17 anos, ele nasceu em dezembro de 2002, vai fazer 18 anos ainda, é muito bom jogador, o Luiz Pedro. E por fim, os dois eu já havia falado, jogadores, mas não custa referir aqui, o Gazão, né, o volante, Gazão, um jogador que eu gosto demais dele, ele chegou no Grêmio muito cedo, chegou em 2012 no Grêmio, está há bastante tempo. Esse nós vamos ouvir falar um pouco mais rápido dos que eu citei, gosto demais desse jogador, ele tem contrato até o final de 2022 e vai brilhar com certeza com a camisa do Grêmio. E também o zagueiro Matheus Santos, que também chegou há muito tempo, em 2016 no Grêmio, e também renovou seu contrato até o meio de 2022, um bom jogador também, vai crescer, vai dar alegria para o torcedor. Gente, pacotão de reforços, coloquei aqui com algumas curiosidades. A principal delas é que todos eles têm uma grande vinculação com o Grêmio e isso a gente precisa valorizar. Mais tarde a gente volta com outro conteúdo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Não deixe de seguir o canal.